Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais essa manhã, ao qual nos reunimos ao entorno da palavra do Senhor para aprendermos um pouco mais, né? Nesse tema que temos estudado sobre a soberania do Senhor. Né? Os irmãos que estão aí nos seus lares, nesse momento, peço-lhes que estejam orando juntamente comigo, antes de iniciarmos esse momento de reflexão. Curve sua cabeça, sua fronte e oramos juntos. Amém? Amado Deus, bondoso Pai, mais uma vez clamamos por Tua graça e misericórdia, para que o Senhor nos auxilie, Senhor, nos ajuda. Oh Deus, como precisamos de Ti. Nos conduz, nos ilumina, Senhor, em meio à Tua palavra, para que possamos, através dela, Senhor, termos o nosso coração convertido, a nossa mente convertida ao Senhor. É assim que nós te oramos e te bendizemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, antes de nós adentrarmos a temática de hoje, vamos recapitular aquilo que vimos na semana passada. Como os irmãos bem lembram, nós estamos falando sobre a soberania de Deus. Já falamos do primeiro atributo dessa soberania, que é a vontade soberana de Deus. E agora estamos falando sobre o segundo atributo dessa soberania, que é o poder soberano do Senhor. E nós vimos também que na semana passada esse poder soberano pode se distinguir em duas partes. Né? Primeiro é o poder absoluto de Deus e o poder ordenado de Deus. Né? E mais do que são isso, vamos recapitular. Quando nós nos referimos a poder absoluto, estamos nos referindo a toda a capacidade da qual Deus é capaz. Né? Ou seja, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, como nós vamos ver. Deus tem um poder que é absoluto. Né? Ele pode fazer tudo quanto ele desejar e até tudo quanto ele não desejar. Né? Deus tem a capacidade de fazer aquilo que ele quiser, né? Mas também ele tem poder para fazer aquilo que ele não quer, né? Ou aquilo que ele não tem prazer. Né? O Senhor, mesmo assim, tem o poder. Que lembremos, quando o Senhor disse que não fará alguma coisa, isso não quer dizer que ele não tenha poder para fazer algo. Né? Isso apenas quer dizer que ele não irá fazer segundo a sua vontade. E daí nós temos o segundo aspecto, que é o poder ordenado, né? Que quando se trata desse poder ordenado, diz que Deus fará tudo quanto ele tem ordenado. Né? E o seu poder está atrelado a essa vontade, ao seu decreto. Né? E ao nos referirmos ao poder ordenado, nos referimos à capacidade de Deus. E quando nos referimos ao poder de modo absoluto, nos referimos à capacidade total do Senhor. Né? Em primeiro lugar, no seu poder absoluto, ele pode fazer tudo quanto ele quiser ou não quiser, ele tem o poder, e ele fará tudo quanto ele tem ordenado. Né? Poder absoluto e poder ordenado. Amém? Ok até aqui? E hoje, meus irmãos, vamos tratar sobre as características desse poder. Né? E nós vamos aqui falar sobre pelo menos 3 características desse poder. Né? A primeira característica desse poder, ao qual nós podemos citar aqui, a partir do nosso estudo, é a infinitude do poder de Deus. Né? O poder de Deus é infinito. Né? Como diz Paulo em Efésios capítulo 1, verso 19, que fala a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Né? Vejam o que Paulo está dizendo, suprema grandeza do seu poder. Né? Há um poder absoluto e incontável no Senhor, ao qual ele é capaz de fazer tudo quanto ele desejar. Né? Não há um limite para o poder de Deus. Deus é o próprio poder, Deus é o próprio poder ilimitado. Né? Ele
e o seu poder estão atrelados, né? Deus é a fonte inesgotável de todo poder, né? Poder este que, segundo ainda Paulo, aos Efésios, desta vez capítulo 3, verso 20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Vejam que novamente esse texto traz a questão da infinitude do poder de Deus, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, né? E vejam que esse poder de Deus ele vai além, né, da capacidade de atender a todos os nossos pedidos, né? Veja, logicamente, Deus não atenderá a todos os nossos pedidos, mas o que o texto diz é que Ele é capaz de atender a todos os nossos pedidos e muito mais. Ele é capaz de ir muito mais além da nossa imaginação, né? Daquilo que a nossa imaginação pode concluir, Deus ainda vai muito além, né? Vejam como esse poder é maravilhoso. Ele não só é capaz de realizar todos os nossos pedidos, como eu disse, como por exemplo as nossas orações. O Senhor tem poder para realizar os desejos e concretizar os desejos e atender os desejos em nossas orações, né? Como o seu poder vai além, né? Vai além. O autor aos Hebreus, capítulo 1, verso 3, nos diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja como o poder de Deus é infinito a ponto de sustentar tudo com o seu poder, né? Imagine agora todos os planetas circulando ao redor uns dos outros. Imagine as galáxias, estrelas, né? Corpos celestes no mundo. E agora, trazendo a ideia para aqui, imagine os mares, os animais, as árvores, né? As bactérias, tudo sendo controlado pelo Senhor. Tudo absolutamente controlado pelo poder infinito do Senhor. Tudo está em sua ordem, tudo funciona como deve funcionar, porque o Senhor, como diz Hebreus, sustenta todas as coisas. Tudo, inclusive eu e você. Estamos, nesse momento, sendo sustentados pelo Senhor, estamos sendo guiados pelo Senhor, né? O Senhor nos tem em suas mãos, né? E isso é algo que ninguém pode fazer. Podemos ter até certo ponto uma certa ideia de poder, mas não como ele, né? Toda a criação em sua organização perfeita, né? No seu plano, no seu projeto, né? Vemos o seu poder, vemos o poder de Deus, como diz o Salmo 19, né, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, né? Vejam que é possível ver esse poder infinito em tudo, né? Você pode, agora terminando este culto, terminando essa mensagem, sair e observar o céu, ver a grandeza de tudo quanto o Senhor criou e ver o poder de Deus, ver o poder de Deus absoluto na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, esposa, esposo que estão aí com você. Através deles é possível, né, ver a soberania de Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Para que tudo isso viesse a existir, né, o mundo, o universo, né, as galáxias, né, pudessem existir, era necessário, foi necessário um ser poderosamente infinito, né, ou um ser de capacidades infinitas, né, um ser que pudesse criar tudo, né, da maneira como foi criada. Né. Isso só foi possível porque Deus tem um poder infinito. Isaías ainda, capítulo 40, versos 25 a 26 diz: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede que quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar.
Vejam, meus irmãos, como esse texto é rico em nos mostrar mais uma vez esse poder infinito do Senhor, né? Ele inicia dizendo: a quem vamos comparar o Senhor? Né? Com quem iremos comparar a Deus? Né? Não há ninguém neste mundo, neste universo, né? E nos outros que possam existir, alguém no qual nós podemos comparar a Deus. Né? Deus é único, Ele é o único Senhor e Salvador do qual nós precisamos e temos. Tá? Ele diz: a quem me comparareis? Né? A quem nós podemos comparar a Deus? Diz o Santo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Novamente, a ideia do mundo, da natureza, do céu como um quadro, né? Bem pintado, ao qual anuncia a obra do autor, né? Ao qual é possível identificar um autor apenas vendo suas pinceladas. Essa é a ideia do texto. E ele diz mais: quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o exército das estrelas, todas bem contadas. Vejam, meus irmãos, o poder de Deus é tanto que ele é capaz de contar as estrelas do céu. Ele sabe todas pelo nome, diz o texto, né? A qual ele chama pelo nome. Né? Nós somos incapazes de contar as estrelas do céu, né? Mas Deus pode, Deus o sabe, Deus o fez, né? Porque Ele as criou. Ele diz quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder. Vejam a ideia do poder novamente. O poder de Deus é infinito. Né? A segunda característica a qual nós podemos denotar a esse poder é a ideia da eternidade do poder de Deus. E isso, meus irmãos, essa característica está atrelada, sim, à característica do próprio Senhor. Ou seja, assim como Deus é eterno, o seu poder também é eterno. Ao citar os atributos de Deus, mostrando a sua obra na natureza, Romanos 9, 20, Paulo cita a palavra ou o termo eterno poder. Né? A ideia de um poder que está além do tempo, um poder que está acima da nossa concepção de tempo, um poder eterno que sempre existiu, que existe e sempre existirá. Né? Um poder tão eterno capaz de criar o próprio tempo, assim como tudo que existe. Enquanto nós, ao exercermos nossas forças, temos grandes limitações, a ponto de em algum momento do nosso caminho cansarmos, isso jamais ocorrerá com Deus. Como nos diz Isaías, capítulo 40, agora o verso 28, que diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor e Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Né? Vejam que maravilhosa resposta do texto. Deus que não se cansa e não se fadiga. Né? O seu poder é eterno. Não há nenhum momento na história ou no tempo no qual o Senhor se cansará, né, da sua obra ou se cansará do seu poder. Né? O seu poder é eterno. Ele sempre estará vívido, ele sempre estará disposto, ele sempre estará pronto para agir conforme a sua vontade, conforme os seus decretos, como já vimos anteriormente. Pois seu poder não tem fim, assim também não tem começo, pois tão antigo é Deus, assim o seu poder também o é antigo, né? Porque o seu poder faz parte essencial dele. O Deus Todo-Poderoso é o Deus Todo-Poderoso porque ele tem um poder infinito e ele tem um poder eterno. Veja como essas duas ideias se encontram de maneira maravilhosa. Né? Um Deus que tem poder infinito, um Deus que tem um poder eterno. Né? Ou seja, em nenhum momento da história houve um momento no qual o Senhor não tivesse poder suficiente. E não houve nenhum momento no tempo em qual o Senhor não tivesse poder. Né? Pois o seu poder é infinito e eterno.
Por isso, podemos crer que o Senhor, meus irmãos, exerce o seu poder para sempre. E os seus filhos perceberão essas características do seu ser e serão grandemente beneficiados por ela, como nos diz ainda Isaías capítulo 40, mas agora os versos 30 e 31, que diz: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Veja, meus irmãos, que conhecer, entender, crer nisso, crer num poder infinito e eterno de Deus, faz com que nós mesmos sejamos beneficiados, porque podemos descansar nessa certeza de que Deus tem o poder para fazer, que Deus sempre terá o poder para fazer. Isso se Ele quiser. Então, descansar na plena vontade do Senhor, meus irmãos, é algo que deve ser exercitado em nossas vidas. Isso não quer dizer que compreender, ainda que de maneira resumida, a doutrina da soberania de Deus nos fará de pronto descansarmos no Senhor, nos fará de pronto estabelecermos uma nova intimidade onde nós não mais temeremos, mas é uma consequência lógica de que a partir do momento que compreendermos, nós entraremos nesse processo de descansar no Senhor. Como diz lá o Salmo 49, o Senhor é a minha fortaleza, meu socorro bem presente no dia da provação. E qual é a consequência direta disso? Não temerei. Vejam que o salmista já sabia disso. Os filhos de Corá já entendiam que porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é forte, não há motivos para perdermos a nossa calma, perdermos a nossa paciência, estarmos ansiosos, e como isso tem sido mal. Esses dias, ainda mais, tem nos transformado em pessoas extremamente ansiosas, extremamente temerosas acerca do amanhã, acerca da nossa vida, acerca da vida daqueles que nos cercam. Mas, meus irmãos, precisamos descansar no Senhor. Precisamos confiar nele, porque nele nós teremos o renovo. Nós teremos o renovo como as águias. Há um texto antigo, até um vídeo, que diz que as águias, num determinado momento da sua vida, próximo da velhice, elas voam para o mais alto monte ou para as mais altas montanhas, e lá elas se despedaçam, se retiram suas penas velhas para que as novas possam crescer, e assim elas são renovadas. Então a ideia do texto é justamente essa, que aqueles que descansam no Senhor serão renovados, assim como as águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira e última característica está no fato de que esse poder é essencial e inerente em Deus. Segundo a nossa estrutura atual de governo, o poder é dado aos homens, através, ou dados pelo povo que o elegem, que através do voto os elege a exercer tais cargos de autoridade. Em outras palavras, os homens são investidos de poder e autoridade. Nós já vimos isso. Os homens são revestidos de poder e autoridade. Uns mais, outros menos. Pois o poder em si está no cargo e não na pessoa. Por exemplo, sempre haverá um presidente do Brasil, assim como haverá um presidente dos Estados Unidos, um presidente da Ásia. Sempre haverá, mas não necessariamente será o mesmo. Então, o poder está atrelado, o poder humano está mais atrelado ao cargo do que a pessoa em si. Ou seja, o poder humano possui limites. Há um período determinado
que alguns tipos de poderes humanos terão, né? Por exemplo, um presidente dura de 4 em 4 anos, um prefeito, né? Alguns cargos são renovados a cada ano, né? A autoridade é mudada de mão. Mas, meus irmãos, meus queridos e amados, todo poder, né? E devemos lembrar disso, todo poder humano provém de Deus, né? Deus é a razão, é a essência de todo poder, é o doador de todo poder. Como diz lá em Romanos, capítulo 13, verso 1, que diz: não há poder que não venha de Deus, e os que existem são provenientes de Deus. São institutos ou instituídos pelo próprio Deus, né? Mas enquanto o poder humano tem dia e hora para terminar, com Deus a situação muda, né? A problemática não mais existe da limitação de tempo, né? Porque Deus é absolutamente diferente. O seu poder e a sua autoridade vêm da sua própria natureza divina. Essas coisas pertencem originalmente e essencialmente a Ele. Deus não deriva de ninguém. Ninguém deu o poder a Deus. Ele dá o poder, mas a quem Ele quer, mas ninguém dá poder a Deus. Ninguém o revestiu de poder, Ele já é o próprio poder, né? Deus não deriva suas características de ninguém, né? Nós recebemos alguns atributos comunicáveis, mas nós não comunicamos nada a Deus e ninguém existe acima de Deus que possa ter o comunicado, né? Como diz o salmista no Salmo 62, verso 11: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Então, meus irmãos, não importa a grandeza que um homem possa ter, né? O poder pertence a Deus, né? Todo ele e a todos os homens, Deus que foram revestidos de autoridade, Deus os deu, né? Lembre-se que Jesus diz a Pilatos: a poder você não teria se do céu o Pai não tivesse vos dado, né? O poder provém do Pai. E podemos ver esse poder na força que Deus tem para agir sem meios, né? E os meios que Ele pode usar não possuem qualquer força se não forem manejados por Deus. Vejam, o Senhor criou todo o universo a partir da sua palavra, da sua voz. Ele disse: faça-se, e assim se fez. A força não se forem manejados por Deus, as suas características recebem um poder que vem de Deus. Então, agem conforme o que recebem. Através da atuação miraculosa de Deus na sua vida, por canais invisíveis, e como esse poder é inerente a Ele, ou seja, Deus jamais será desligado da ideia do poder. Ele é o próprio poder. Lembremos das outras duas primeiras características. O seu poder é infinito, o seu poder é eterno e o poder pertence a Ele. Vejam como essa estrutura funciona de maneira equilibrada. Deus infinito, eterno e tem todo o poder. Nada pode separar Deus desse poder. Como a luz não pode ser separada do sol, assim o poder não pode ser retirado de Deus. Ninguém tomará poder de Deus. Governos passam por golpes, mas ninguém pode causar um golpe a Deus. Ninguém pode tomá-lo do poder, ninguém pode tirá-lo da sua autoridade. Por isso, meus irmãos, podemos descansar em Deus, podemos confiar em Deus a partir dessas três características, de que Deus é todo-poderoso. Há poder suficiente nele para, se Ele quiser, acabar com essa pandemia, curá-la. Há poder no Senhor para isso, se Ele quiser. Sempre existirá poder no Senhor, porque o seu poder é eterno. Sempre haverá. O Senhor eternamente estará em nosso favor, em favor da sua igreja e com seu poder eterno.
E, além de eterno, além de todo-poderoso, o seu poder é infinito. Não há limites para esse poder de Deus. E, meus irmãos, como é maravilhoso poder descansar nisso. E a partir do momento que nós descobrirmos isso, meus irmãos, a nossa vida será melhor. Não será mais fácil, mas será melhor. No dia que finalmente descobrirmos que o nosso Deus, o Deus das Escrituras, é o Deus no qual nós podemos descansar. É um Deus no qual nós podemos ver o mundo em calamidade, ver o mundo em caos e mesmo assim descansar nele, e mesmo assim confiar nele, e ter um sorriso no rosto, e poder voltar, ainda que com as nossas limitações momentâneas, voltar à nossa vida, porque acima de tudo o nosso Deus está no controle, Nada está perdido, nada está desencontrado do seu poder. Tudo está sobre a sua mão. E por mais que nesse momento, meus irmãos, nós não possamos entender, como aquela velha ideia do tapeceiro. A tapeçaria ela pode ser entendida a partir da perspectiva do tapeceiro. Sabe o que está fazendo. Mas aqueles que estão abaixo e não podem ver o projeto completo da tapeçaria, apenas observam as coisas meio informes ou fora de forma, e não compreendem a ideia do tapeceiro. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O nosso Deus, o Deus ao qual nós confessamos todos os dias, ao qual nós oramos e clamamos, meus irmãos, é poderoso. O que podemos dizer além disso? Que Ele é poderoso. Ele é eternamente poderoso. Ele é infinitamente poderoso. Por isso, mais uma vez, eu repito, nele podemos descansar. Amém? Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nos faz crer nisso, Senhor. Grava em nossos corações, Senhor, a certeza do qual possamos confiar em Ti e descansar em Ti, Senhor. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a crer nessa soberania, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Pai. Que nesses momentos difíceis, Senhor, onde talvez parentes tenham morrido, onde tenhamos visto pessoas sofrendo por conta da pandemia, Senhor, possamos descansar no Senhor e confiar no Senhor. E saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor está agindo em favor dos seus. Ó Deus, é assim que nós choramos e bendizemos ao Teu santo nome, através do Teu Filho Jesus, ao qual reina e vive para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez e que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.